Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vão seguindo o meu canal Abia Yala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje vamos a falar sobre revoluções, revoltas. O que é uma revolução? O que é uma revolta? Será que existe só uma revolução ou dentro dessa revolução existem várias revoluções? Dentro de uma grande revolta, há outras pequenas revoltas acontecendo. Eu ganhei esses dias o livro de uma amiga, que a ver se dá para ver, Revoluções, Revoltas do Povo Brasileiro, Nazareno Godeiro, organizador. São uma súmula de vários textos, de vários artigos, que vão alinhavando um pouco uma questão bem intrínseca à conjuntura, inclusive, né? A conjuntura política. Como eu falei um pouquinho antes, a pergunta, né, sobre se há uma revolução ou há, dentro de uma grande revolução, várias pequenas revoluções, várias pequenas revoltas. A revolução, ela não consiste, não tem uma coisa progressiva. Ela não é progressiva. Ela é regressiva em tanto que busca reverter ou reevolucionar ou reevoluir algo que ficou atrás e que não foi resolvido. É algo que está querendo ser resolvido e como não foi resolvido no seu momento, a progressão existente é a sua própria regressão. Regressão e progressão não são terminologias que se oponham ou que elas sejam antagonistas. Isso que depende muito dentro de que dentro de que bojo, em que bojo nos estamos situando para colocar essas averbações, essas palavras, né? Regressão, progressão. Quando há uma revolta, é porque justamente se está voltando. Já é uma revolução. Aqui já nós vemos que, no sentido semântico, revolta, revolução, elas são sinônimos, se não iguais, mas uma permanece enquanto a outra também permanece. E essa permanência deve-se exatamente a que se cria uma revolução e dentro dela várias pequenas revoluções, ou seja, pequenas revoltas. Na introdução, aqui tem já começa colocando a questão do pacifismo, né? O pacifismo, algo que é pacificador, que faz com que a manada que está embravecida abaixe, né? Ou se coloque um pouco mais embaixo de onde ela está, né? E já começa na própria introdução. A maioria dos brasileiros acredita que não aconteceram revoluções no Brasil, porque o povo brasileiro é e sempre foi pacífico, entre aspas, pacífico. Essa é a ideologia do imperialismo e da burguesia brasileira para que os trabalhadores do Brasil não tenham conhecimento de 500 anos e mais de guerras e revoluções ocorridas aqui. Tivemos uma revolução que durou 5 anos na província do Grão-Pará, que compreendia o que hoje são os estados do Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. Os líderes eram republicanos influenciados pelos ideais das revoluções estadunidenses de 1776, francesa, 1789 e haitiana, 1791. Por fim, dirigida por indígenas, negros e pobres que ficaram 10 meses no poder. Trata-se da cabanagem. A ideologia de que o povo brasileiro não lutou está tão impregnada em todas as camadas da população que até os intelectuais marxistas resistem em denominar estes grandes enfrentamentos de revoluções. Chamam de motim, sedição,
conspiração, rebelião ou, no máximo, revolta. Argumentam que eram revoluções regionalizadas. É verdade, porém, a Comuna de Paris também foi localizada e nem por isso deixou de ser uma revolução. Classificam de forma correta as revoluções latino-americanas dirigidas por Bolívar e San Martín como revoluções de independência. Para se ter uma ideia de comparação, o exército de Bolívar, em 1824, chegou a mobilizar 9.000 homens, entre colombianos e peruanos, e o de San Martín, na Argentina, em 1817, contou com 8.000 homens. Aqui no Brasil, desconhecemos que a Revolução Farroupilha teve 20.000 combatentes, que a Baixada de 1835, a Balaiada de 1835, teve 11.000 alistados. Se esquecem que no Quilombo dos Palmares teve cerca de 5.000 guerreiros, que a Cabanada mobilizou 50.000 pessoas, a maioria negros, com um saldo de cerca de 15.000 cabanos mortos, que a guerra contra os tupinambás, em 1556, durou 25 anos, e morreram 300.000 indígenas. Esquecem que a cabanagem teve 40.000 lutadores mortos, que a guerra de Canudos deixou mais de 20.000 mortos do lado dos conselheiristas e 5.000 do exército republicano brasileiro. Na Guerra do Contestado, este mesmo exército brasileiro realizou uma carnificina contra uma revolta camponesa, deixando cerca de 10.000 mortos. Na tradição marxista, é inquestionável que a Revolução Russa de 1905 foi uma revolução, porém, o ponto culminante dessa revolução foi uma insurreição em Moscou, em dezembro, que contou com menos de 8.000 operários armados. As particularidades do processo brasileiro podem dar margem para a conclusão de que eram revoltas reacionárias, atrasadas, porque não tinham objetivos bem definidos ou esses eram contraditórios. Por exemplo, menciona-se que a Cabanada defendia a volta de Dom Pedro I ao poder. Não se vê que apesar dessa reivindicação reacionária, o motor da luta era o direito à terra. Sendo uma das primeiras guerras camponesas pela terra no Brasil, também só é mostrada a contradição da revolta dos malês, insurreição urbana de negros escravizados na Bahia em 1835, e que defendia uma república islâmica, omitindo que a revolta tinha como objetivo libertar os escravos, tomar as terras dos brancos e derrubar o império colonial. Contradições no processo de revolução burguesa existiram em todas essas partes. Por exemplo, o general argentino San Martín, que dirigiu a independência da Argentina e do Chile, defendia uma forma de governo monárquica, já que entendia ser mais fácil o reconhecimento dessa independência pelas nações europeias. Nosso critério para definir estas guerras e revoluções parte, por um lado, do programa desses movimentos e dos inimigos que enfrentaram, e, por outro lado, da participação com peso determinante de negros e indígenas, que em 1823 representavam juntos 73% da população, segundo o censo populacional da época. As revoluções se diferenciam dos momentos de paz política porque as questões em disputas são resolvidas no enfrentamento armado entre as classes, nas manifestações e nas insurreições de massas. As revoluções que explodiram no Brasil no final do século XVIII ou início do século XIX assumiram a ideologia da Revolução de Independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana. Na maioria dos casos, defendiam a independência de Portugal, a implantação da República, a igualdade de direitos e a abolição da escravidão. Essas ideias influenciaram setores das classes dominantes, um setor da igreja que se relacionava com o povo de forma direta, frades e padres, como ficou evidenciado na Revolução Pernambucana de 1817. E a pequena burguesia da cidade, além de artesãos e do povo negro.
2 séculos de guerra de resistência dos povos originários e 3 séculos de resistência negra na América cumpriram um papel similar ao das guerras camponesas que provocaram a crise do feudalismo e abriram um caminho para o capitalismo na Europa entre 1350 e 1525. Esse poderoso ascenso revolucionário acelerou a crise das colônias portuguesas, espanholas, francesas e inglesas e abriu a era das revoluções democrático-burguesas anticoloniais em todo o continente americano. Foram revoluções, movimentos insurrecionais de massas que surgiram em meio à crise do sistema colonial e a mudanças históricas transcendentais no mundo. Uma análise marxista da luta do povo brasileiro mostra que 500 anos de escravização e resistência afro-indígena enxertou o DNA negro indígena na história, na economia, na política e na cultura brasileira. O Brasil que existe hoje foi construído com suor, sangue e lágrimas de mais de 4 milhões de negros e negras escravizadas e 5 milhões de indígenas. Do ponto de vista da luta, veremos nas páginas deste livro que os povos originários resistiram de forma espetacular por 2 séculos, de 1550 a 1750. Por um problema de espaço, este livro não tem condições de estudar as grandes guerras de resistência indígena em 200 anos. Foram dezenas de guerras e rebeliões indígenas, como a Guerra dos Tamoios, entre 1562 e 1567, em São Paulo, Rio de Janeiro, a Guerra dos Aimorês, entre 1555 e 1573. Na Bahia, a Guerra dos Potiguaras, entre 1586 e 1599. No Rio Grande do Norte, na Paraíba, o Levante dos Tupinambás, entre 1617 e 1621. No Pará, a Confederação dos Cariri, entre 1676 e 1692. No sertão do Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, a rebelião de Mandu Ladino, entre 1702 e 1719 no Ceará, no Piauí e no Maranhão, a Guerra dos Manaus, entre 1723 e 1728 na Amazônia, os ataques dos Guaicurus, entre 1725 e 1744, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, e a Guerra dos Muras, entre 1700 e 1789, no Pará e no Amazonas. A Guerra dos Guaranis, entre 1753 e 1756, na região das Missões, na fronteira do Rio Grande do Sul. Um dos grandes guerreiros tupinambás, Aimberê, foi imortalizado no poema A Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães. Tamoio sou, tamoio morrer quero, e livre moverei. Comigo mova o último tamoio, e nenhum fique para escravo do luso. A nenhum deles darei a glória de tirar-me a vida. Pois bem, essa é uma parte da introdução. Revoluções e revoltas, uma aula específica do livro, que a mim me parece que esse livro se aproxima, ainda que de forma generalizada, mas ele se aproxima a uma realidade que está próxima a nós. A revolução, a revolta, a insurreição, ela é parte da própria história, dessa história que foi criada de forma linear, alinhavando-se em estamentos permitidos por alguns pensadores, mas que pode ou deve ter um outro viés quando é tomado pelo lado que na história disse ter sido o grande progresso da história, mas que para quem está do lado dos vencedores sabe que foi e é ainda uma regressão. Vejamos apenas o que acontece no âmbito ecológico. Se fazermos a revolução ecológica, eu acho que seria um excelente momento para unir de novo muitas forças, inclusive além fronteiras, e conseguir deter o rolo compressor dessa civilização que, desde essas longas datas de revoltas e revoluções, tal como conta nesse livro aqui, que eu ganhei dessa amiga, Tati,
Veremos se nos dá uma ideia para procurar saídas diretas aos imbróglios e empecilhos que essa última parte da história de 4 anos nos legou. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Queridos, queridas, queridas, quiserem compartilhar, comentar, enviar o like, ou quiser fazer também uma ajuda econômica para poder sustentar ainda mais esse canal e poder me dedicar a estudar e transmitir alguns exercícios de reflexão. Muito obrigado.